Olá, estamos de volta. Continuamos falando de inglês, língua inglesa. Vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles, pronomes demonstrativos. Nome grande, né? Demonstrativos, que está mostrando alguma coisa. Por exemplo, this, singular, de perto. Singular de perto. That, singular de longe. Nós temos these, que é o plural desse aqui, de these. Então, plural de perto. E nós temos, então, por último, those, que é o plural de longe. Por exemplo, quando eu pego um lápis, estou segurando um lápis, uma caneta, por exemplo. Tem aqui uma caneta. This pen. Então está de perto. This, singular de perto. This pen, vou falar alguma coisa. Essa caneta, quando eu tenho mais de uma caneta, vou precisar do plural de perto. This pen. This. Aqui é this. This. Aqui, se eu jogar essa caneta para longe, para lá no chão, eu vou falar that pen. Estou mostrando, estou apontando, está de longe. Então, é dessa forma que funciona. De perto, de longe, pronome demonstrativo. Vamos passar para frente agora para os pronomes possessivos. Já vimos pronomes pessoais, E para achar os pronomes possessivos, que é o item número 2 aqui, primeiro nós vamos relembrar os pronomes pessoais aqui rapidamente. Vou pôr o pronome pessoal de um lado, pessoais de um lado, e os pronomes possessivos desse lado aqui. Então nós temos I, you, he, she, it, we, you e they. Isso aqui é eu, você, ele, ela. Ele ou ela para coisa e o animal. Nós temos nós, vocês, no plural aqui, eles. Então, vamos fazer uma ligação aqui. Vamos relacionar então my, your, his, her, its, our, your e por último your. Acho que eu perdi aqui a setinha. Essa setinha vem aqui, ó. Your aqui. E finalmente there. Como assim? Por exemplo, eu falo my book is on the table. Meu livro está sobre a mesa. Então meu, possessivo. Eu possuo o livro, é meu. My book. Então você não fala I book, senão você está falando eu livro. My book. Meu livro. Então, mesma coisa aqui. Your book is on the table. His book quer dizer o livro dele. Por causa que está relacionado, porque está relacionado com ele, tá vendo? Relacionado com ela. Então, her book is on the table. Se for coisa animal, its book, não tem jeito, Só se algum cachorro ou um gato tiver um livro. Achem outro exemplo aí. Deverzinho para vocês. Pro its. Então nós temos aqui
We está relacionado com our, né? Our book, nosso livro. Então aqui você tem your book e their, o livro deles, está sobre a mesa. O its aqui pode ser usado, por exemplo, se você for falar its hands, não vai dar certo não, porque animal não tem mão. Its, vamos pensar em alguma coisa aqui junto comigo, ao vivo aqui, hein? Não vou parar para olhar em lugar nenhum não. Its head, a cabeça, por exemplo, a cabeça do gato está machucada. Aí você põe its head, né? Para falar, você não precisa falar gato, você fala its, a cabeça dele, né? Pertence a ele. E se fosse, por exemplo, my head, né? Aqui minha cabeça. Your head, sua cabeça. A cabeça dele, né? Gato e cachorro também tem cabeça, né? Então tá aí os exemplos aí. Vocês podem achar exemplos melhores, tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar aqui. Mas continuando, vamos falar sobre artigo rapidamente aqui. Nosso tempo é curto. Vamos falar um pouquinho sobre artigo. Depois a gente vai tentar juntar um pouco de cada coisa dessas dicas que foram passadas. Não quero complicar ninguém. Estou tentando pôr o mais simples possível. Espero estar conseguindo. Então nós temos aqui artigo número 3, terceiro assunto, artigo. Nós temos artigo definido, que é o the, esse daqui, ó. Quando você aponta, por exemplo, o pincel, você está mostrando isso aqui, esse o é um artigo definido. Se eu dissesse assim, um pincel, eu não estaria falando especificamente, eu poderia não estar falando especificamente desse, um pincel, poderia ser qualquer um. Um que está lá na China, esse que está aqui na minha mão, um outro que está jogado no chão ali, me traga um pincel, não especifiquei qual que eu quero. Falei traz qualquer um para mim. Quando eu falo o pincel, é porque é aquele específico. Então, por exemplo, quando você fala the United States of America, os Estados Unidos, né? Ou os, né? Nesse caso aqui, os Estados Unidos. Então nós temos aqui agora o artigo indefinido. Que é a or an. Ou um. Você pode ter uma caneta, umas. Você não está falando de qual, você não especificou qual. Então você tem a car, um carro. Quando você usa an, desse jeito aqui, an animal, por exemplo, um animal. Por que você colocou N aqui? Toda vez que começar com uma vogal, quais são as vogais, né? A, E, I, O, U. Quando começar com uma vogal, você tem que colocar N. An elephant, por exemplo. Você não usa a elephant, só o A desse jeito aqui. Consoante, você usa só o A. Tá? Então isso aí é o artigo. É importante porque ele determina, né? Tá determinando. Não tem como você colocar, por exemplo, quando você vai falar de alguma coisa específica, o carro, por exemplo, aquele carro, o carro, aí você põe the, está especificando aquele carro preto, sei, o carro preto, né? Aí você usa, tá vendo? No português e no inglês as coisas se encaixam. Às vezes, a tradução, às vezes não, na maioria das vezes, né? Quase sempre, a tradução não tem nada a ver, se você for olhar the com O, com A, não tem nada a ver. Mas a forma gramatical, né, as divisões gramaticais batem muito umas com as outras, né, no português e no inglês. Se você conseguir perceber isso, colocar isso em ordem, você vai longe. Vai conseguir se comunicar bem na língua inglesa. Agora, em homenagem aos artigos, quem nunca viu isso aqui no final de um desenhozinho animado, de um filme? The end. O fim.
esse fim agora. Tchau, tchau.